A esquerda parou no tempo. A esquerda fica lá nas universidades, não sai do Olimpo. Fica lá no universo deles paralelo, e aí na realidade não é nada disso. E a população cansou disso. Ele é maestro, produtor musical e também professor. Ele ficou muito conhecido aí por ser muito fã da internet, muito fã do Bolsonaro por onde ele passa. Eu queria chamar pra cá o Camilo Calandrelli. Vem pra cá! Obrigado, Camilo. Para sua parte. Aqui, ó. O Camilo, você é maestro também, né, Camilo? Eu me formei no departamento de música. Comecei trabalhando como cantor lírico, né? Sério? Aí, como regente de coro. Tira uma dúvida pra mim, um ignorante, tá? Eu entendo bem pouco. Por mais que eu até cante na igreja, tá? Mas eu, de música de 0 a 10, eu acho que eu sou um 3. O cantor lírico ele é o que canta fino ou o lírico é o estilo musical? Não, o canto lírico, ele é um estilo musical, né? A ópera, a música de câmara... são repertórios que faz parte, né, do desenvolvimento do artista lírico, né? Principalmente a ópera. E aí no canto lírico você tem dos baixos até os tenores, né, nas vozes masculinas, e dos contraltos aos sopranos nas vozes femininas, né? Entendi. Então do grave pro agudo, né, nessa escala. E aí tem as subdivisões, né, subdivisões que a gente teria um outro programa para discorrer sobre. Outro assunto só em cima disso. Mas esse aqui é um tenor de calibre grosso, hein? Grosso. Eu peso 108 quilos. Por falar nisso, a Paty Beckham, Patrícia Beckham disse: adoro, o programa é muito massa. Marral, muito engraçado. Tudo bem, né, amiga? Obrigado, Paty. Vivi, super gente boa do Reiki, o violeiro Fofolete. Adorei essa. Obrigado, Paty, um beijo. Então você acha que ele canta bem, então? Opa, tem um puta no vozeirão, hein? A partir de hoje eu quero ketchup na minha pizza. Ó, o Camilo aí do Minas. Ô Camilo, disseram aqui, a Paty Beckham. Rapidamente, hoje eu trouxe você aqui porque você é um cara também que tem muito conhecimento na parte política, sim, né? E você também está fazendo mestrado agora, está cursando muitas coisas. Você fez até você estudou a vida de Karl Marx, né? Fala um pouquinho sobre você. É o seguinte, eu comecei o mestrado em 2016 na Unicamp, quando eu fui... nós tivemos uma eleição no CONSUL, que é o Conselho Universitário, sim, e aí eu fui eleito como representante discente, né, na pós-graduação. Sim. Em 2016. Tivemos greves lá, tive que combater a greve, tivemos um grave problema do aluno que impediu o professor de dar aulas. Nossa. E aí esse caso foi para o conselho e aí nós tivemos que agir. E aí eu atuava no Conselho de Patrimônio, no COP. Então, analisando todo o investimento que havia dentro da universidade, né, toda a parte econômica da Unicamp. E antes disso, né, durante a minha formação não acadêmica, mas fora da academia, eu já me interessava por política, eu já tinha tido contato com diversos autores da esquerda, e aí quando eu comecei a estudar para o mestrado, relendo todo esse material, aí eu tive contato com a literatura conservadora, né, com a literatura de direita, e aí foi onde começou a transformação, né, uma análise dessas literaturas de esquerda, e aí eu comecei a me enxergar de outra forma. E aí, aos poucos, conforme também o momento político brasileiro acentuou bastante, né, acelerou bastante esse processo, me tornei aluno do professor Olavo de Carvalho, e não parou mais. E aí a transformação foi acontecendo naturalmente, durante as ações, né, do impeachment da Dilma, as ações contra o STF, né, Eduardo Cunha, e, enfim, aí o engajamento político começou a falar mais alto, e aí, uma vez que você é mordido pelo mosquito, você não para mais. Aí eu organizei 2 simpósios aqui, junto com uma equipe maravilhosa. Trouxemos todos esses intelectuais para Ribeirão Preto, de direita. Inclusive, o professor Olavo fez uma live para a gente no último simpósio. Trouxemos a Joyce Hasselman, Miguel Najib. Nós trouxemos o Luiz Felipe Orleans de Bragança, professor Carlos Nogueira. E o público, né, no primeiro simpósio, tinha aproximadamente 500 pessoas. No segundo, que foi agora em 2018,
nós tivemos um público de mais de 700 pessoas e uma transmissão de 60 mil views, né? Nossa. No nosso canal lá, no canal do Terça Livre, né? Então, assim, o engajamento total e aí as pautas de rua, né? Fomos para as ruas e conseguimos eleger o Jair Bolsonaro, né? Com esse trabalho aqui em Ribeirão, com 75% dos votos, né? Em Ribeirão Preto, 75% para o Bolsonaro, né? Então, só para eu entender, pode-se dizer que você foi um cara que iniciou na esquerda, e em certo momento você virou direita e virou direita mesmo, sim, atuante. O meu caso não é singular não, tá? Apesar de eu ser um artista e ter saído do armário, vamos dizer assim, né? Porque O Martínez ainda não saiu, mas nós conseguiremos fazer. A porta é pequena. Se que aumentarem a porta, Né? eu vou sair do baú. muitos artistas são de direita, mas por retaliação da própria classe, né? Os artistas fofoca, começa a cortar trabalho. Os artistas que são de direita, quando se declaram primeiro num nicho pequeno. Eu comecei a despertar. E aí, eles vendo o meu engajamento, vinham até mim e falavam, ó, você é Trump, né? Sou Trump. Nossa, eu também sou. Falei, calma, cara, a gente vive num Estado democrático. Os caras falavam debaixo dos panos, não conta pra ninguém. Óbvio. Óbvio. Retaliação em cima de retaliação. A gente tem uma artista aqui neste programa, sabe? Uma pessoa que é do teatro, uma pessoa que é... Você achou que eu não ia te provocar, né, dona Vivi Reis? Calma, o que é de vocês? Você achou que era... Aí tem uma pessoa aqui que é artista mesmo, que ela vive da arte, ela tem... E muito talentosa, inclusive. Vivo nada, eu sou funcionária pública do Estado. Então não consegue nem viver da arte, tadinha. E aí... Você não me paga, né, chefe? A menina faz mais merchan, não sei o que aqui dentro, eu não fiz um ainda. E aí, a Vivi, e eu respeito, até brinco com ela, mas ela fez campanha pro Haddad. Ela gosta do Haddad, e é normal, porque eu vejo muito artista apoiar muito a esquerda. E eu queria entender o porquê. Eu sei que o da direita, eu não sei nem se é isso que você vai me responder, tá? O direitista fala, é por causa da Lei Rouanet. Eu não acredito que é só por isso. Nem acredito que é por isso. A esquerda tem os lados positivos, porque muita gente mata e morre. E eu creio que a direita também. Né? Mas eu queria entender essa classe artística. Por que tem essa divisão? Porque a classe artística vive numa bolha, vive num mundo de Poliana. Criou um mundo no imaginário. A classe artística foi a primeira que foi para as ruas aí, o Helenão. Sabe? Criou uma imagem do Bolsonaro que quem convive com ele no dia a dia sabe que não é verdade. Eu vi num outro programa aqui na TV Tati e falei para os dois, para o entrevistador e para o Tremura, que era o entrevistado. Querem ir comigo lá para São Paulo para ver como é que é de verdade dentro do comitê do Bolsonaro? O tanto de negro, homossexual, o tanto de mulher. Ué, nós elegemos 2 mulheres, Joyce Hasselman com 1.600.000 e a Janaina Pascoal com 2 milhões. Eu não vi a mídia, a classe artística falar empoderamento feminino. Eu não vi. Nós elegemos um deputado negro no Rio de Janeiro com a maior votação da história. Não vi ninguém falar sobre isso. Então, para nós, tudo isso é muito natural. Quem cria os rótulos, quem cria no mundo imaginário, no mundo de Peter Pan, quem vive nessa fantasia, porque literalmente é entorpecido. Quando você cai para a realidade, que você enxerga a realidade, vai lá perguntar ali para as pessoas que estão sofrendo mesmo o que elas estão precisando. Nós fizemos esse trabalho. A esquerda parou no tempo. A esquerda fica lá nas universidades, não sai do Olimpo. Fica lá no universo deles paralelo, e aí na realidade não é nada disso. E a população cansou disso. Cansou desse mundo imaginário, desse mundo de faz de conta, e quer um mundo de verdade. E o mundo de verdade dói mesmo. A realidade dói, gente. Nós temos que encarar ela de frente. E não tem que criar subterfúgios para ludibriar as pessoas. E o artista, ele adora viver nesse mundo, põe a florzinha na cabeça, roda o saião, canta MPB, cobrando R$800 o ingresso, falando que é música popular, pega a Lei Rouanet quando não precisa. O Cláudia Leite precisa de Lei Rouanet? Não precisa. Maria Bethânia precisa de Lei Rouanet? Não precisa. Quem precisa de Lei Rouanet é o outro entrevistado que estava aqui. E a Vivi Reis. São os produtores culturais locais que vivem uma realidade totalmente diferente. Ninguém falou de mim. Aí eu concordo, a Lei Rouanet tem muito que ser melhorada. Então, assim, não é contra a Lei Rouanet. É contra o modelo que está sendo praticado desde Gilberto Gil até hoje, que privilegia os amigos do rei. Nós queremos descentralizar o acesso à Lei Rouanet. Então, no meu modo de ver, os artistas vivem exatamente nessa bolha. E ainda não entenderam, os jovens principalmente, e ainda não entenderam a realidade.
Eu concordo contigo. Então, resumindo, nesse sentido da Lei Rouanet, a gente pode entender que hoje a Lei Rouanet, ela está... Vivi, fica à vontade para comentar, tá, se você quiser. A Lei Rouanet, ela está mais para... Não, ela não é um mau negócio, ela só está sendo utilizada para grandes artistas e os pequenos não estão tendo patrocínio. Eu vi o Lobão falando isso no Pânico essa semana, que ele fala que o pequeno, por exemplo, uma grande instituição financeira que tem condições até de passar um imposto para a Lei Rouanet, ele não vai patrocinar o Zé das Couve. Deixa eu só mandar um salve pro Fabinho Said, que está aqui no estúdio. Beijão, tá, Fabinho? Beijo! Grande Fabinho Said. Olá, eu sou o Fabinho Said. Tamo junto. Voltando ao raciocínio, ele fica bravo quando eu me entendo. Então tá, posso complementar? Sobre a Lei Rouanet, tem a Pode. Lei Rouanet e o PROAC. A Lei Rouanet e o PROAC, tem muitas pessoas, muitos grupos de teatros, muitos cantores que não são famosos, que usufruem desta lei para, sim, fazer suas produções. E é um dinheiro que volta para o governo, erradamente do que as pessoas pensam que é. O governo dá dinheiro para esses artistas. Não é. A gente recorre às empresas. Um dinheiro que iria para o ICMS ou Imposto de Renda é direcionado para a cultura, porque esses projetos foram as únicas maneiras de se olhar para a cultura neste país. E é um dinheiro que volta depois para o governo, porque existe gasto, existe compra de coisas, existem várias coisas que são feitas com esse dinheiro, ele é reaproveitado. Agora, eu também concordo que é mal utilizado, é mal distribuído. A questão da Lei Atores Rouanet... famosos, cantores famosos, realmente acho que não poderiam pegar, porque eles já não precisam, eles vendem só por si, né? A questão da Lei Rouanet é a seguinte, você tem preservação, fomento e formação, tá certo? O que se destina de dinheiro, por exemplo, as artes cênicas de 92 a 2018, né, até agora, foi destinado cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais para grupos de teatros. Sendo que para preservação foram destinados 2 milhões e 300 milhões, 2 bilhões, 1 bilhão a mais. O que se gasta em excesso é o fomento. E o fomento são os artistas que têm um discurso ideológico engajado na esquerda e os produtores, que são aqueles 5, 6 que a gente conhece muito bem, que não vou citar os nomes, mas que estão na TV Globo, que estão no mainstream da produção cultural. Gosto eles muito canalizam... de você, Leãozinho. Eles canalizam toda essa verba para exatamente fazer propaganda do governo. Sendo que o recurso deveria ser destinado para os municípios. E os municípios, através das suas secretarias de cultura, identificar quais são os problemas. Reforma aqui do Museu do Café, a criação de uma escola municipal de música. Esses problemas não chegam lá no Ministério da Cultura. Esses problemas ficam aqui. Nós temos o Alma aqui, que ele é sustentado pela Rouanet e muitas crianças aprendem. Muitas crianças aprendem, fazem apresentações no mundo inteiro por essa lei. Não, crianças que não são favorecidas. Um projeto em Ribeirão Preto. Você tem. Responde agora. Você Conhece tem. Kabuki? É um outro projeto que é um dos maiores do estado. Você tem Serrana, você tem Brodowski, você tem Batatais, você tem Altinópolis, você tem uma região metropolitana que não tem acesso a essas benesses como Ribeirão Preto tem. Então o que acontece? Descentralizar o acesso à Lei Rouanet é o principal mecanismo de difusão de cultura. E determinar o quê? Preservação. Se houvesse mais recursos para o Museu Imperial que colocaram fogo, né? Pegou o incêndio, a gente não teria esse problema de forma tão gritante. Se você destinasse mais recursos para preservação de patrimônio público, para preservação e manutenção de atividades tradicionais, olhar para trás um pouco, para olhar para frente, nós não teríamos esse problema de recursos tão diferentes assim, né? Vivi, sua vez. Tá 2-1 para ele. Então, as cidades, elas têm acesso. É que não tem pessoas que fazem projeto nessas cidades. Aqui em Ribeirão tem bastante, que correm atrás. Tem empresas que vivem para isso. Então, por exemplo, Serrana, cidades em volta, inclusive as crianças dessas cidades em volta, elas são atendidas pelo projeto Kabuki, pelo Alma. É só vir procurar. Elas têm acesso. Todas as cidades. É feito para todas as cidades. Não é feito assim, a lei é para tal cidade. É para todo mundo. Tem que fazer o projeto, mandar para a Secretaria da Cultura em São Paulo para ser aprovado. Então, aí é que eu estou falando da bolha. A realidade não é essa. A realidade não é essa. A realidade é, poucos têm acesso, porque tem um deputado federal, quando o projeto é muito grande, que passa de 1 milhão, veja a situação da Orquestra Sinfônica. Entendeu? Quando o projeto passa de 1 milhão, não é tão simples você captar recursos. Aí você tem a figura de quem? Do deputado federal. O deputado federal é mais importante que o prefeito, porque o deputado federal pega a emenda parlamentar ou consegue um caminho dentro do ministério para chegar o produtor cultural bater lá na porta. Aí vem o quê? O cunho ideológico. Por que a Petrobras, a Eletrobras, todas as empresas estatais
são os maiores investidores em fomento cultural no Brasil. Por quê? E sempre são os artistas que estavam com o PT ou que estão com o PT. Bastou você dizer, sou de direita, estou com o Bolsonaro, pronto, você já tem um rótulo, você é burro, ignorante, porque você não estudou, porque você não conhece história, porque você não conhece nada disso, e já te rotula. E a gente sabe que não é essa a verdade, né? Entendi. Camila, a gente tem mais assuntos que eu queria abordar com você. Um deles é o Enem. A gente teve o Enem agora essa semana, né? No domingo. E muita gente falou que a prova foi uma prova esquerdista. Estava conversando com o Cristiano, com o Matias agora há pouco, ele estava falando que tinha perguntas lá que davam a entender, né? Você quer comentar alguma coisa? Eu iniciei a prova achando que eu estava demais, política demais na minha cabeça. Eu comecei a falar, não, eu estou em devaneios aqui, não é possível, eu que estou ficando louco. Você chegou a ver isso aí? Vi, Você teve achou, a questão... acho que não é nada a ver. Não. O problema do Enem é que é o seguinte, né? A gente analisa o Enem de uma forma, né? E que forma é essa? O Enem, ele não é um laboratório para o vestibular. Ele é um laboratório que o próprio governo PT faz nos jovens para ver o nível de doutrinação ideológica que ele está realizando dentro das escolas. Então, através dessa prova de cunho totalmente ideológico, não tem nada a ver com conteúdo. Jogar questões relacionadas a LGBT, travestis, nenhum país no mundo que preza por uma educação de qualidade vai levar isso com a mesma dimensão do que geometria, matemática, física, química. Muito pelo contrário. Nesses países mais estruturados, a Google premia. O menino de 12 anos em Londres foi premiado pela Google porque desenvolveu um projeto na área de física que atendia a todas as especificações do programa que a Google precisava. Esse tipo de coisa a gente não tem no Brasil. A gente valoriza demais, o governo do PT valorizou, PSDB e PT, começou com o Paulo Renato em 95, ministro da Educação, até agora. 98. Excesso de socialização, excesso de pautas ideológicas de transformação cultural. Esse problema a gente está vendo hoje. O Brasil é um dos piores, é um dos países que mais investe em educação, em números, e os piores resultados. Por quê? Valoriza demais questões que não são relativas ao Ministério da Educação. O próprio nome, Ministério da Educação, é errado. É Ministério do Ensino, porque quem educa é as instituições ético-morais. Pai e mãe, igrejas, associações. A escola, ela apoia no ensino. Quando você inverte o processo, você vai criar um bug na cabeça dos jovens e o resultado está aí. Como é que numa prova de conhecimento você vai colocar um dialeto de travesti? O que interessa na formação intelectual das pessoas um conteúdo com essa abordagem? Me explica, em qual país você não vê civilizado... como, por exemplo, uma inclusão, uma tentativa... A inclusão porque... ela é natural, ela não pode ser forçada, não é de cima, não é função do Estado fazer isso. É função da sociedade por si só. Os cidadãos, igualmente, de acordo com a Constituição, todos somos iguais perante a lei. Você não pode obrigar de cima para baixo, goela abaixo, questões que não são relativas ao Estado, que são relativas à individualidade, às famílias, à privacidade alheia. Entendeu? Então, é esse o problema. Ô, Vivi, tem gente comentando aí no Facebook, aí, Opa, a galera, que porque tem. o tema é bom hoje, o tema tá da A hora. enquete, gente, é a seguinte: o que podemos esperar do governo de Jair Bolsonaro? Aline Biestrado disse mudança. João Pitombeira disse o fim. Tá certo, a opinião, tá certo. tem que Danilo respeitar. Colos disse vai fazer a limpa dos corruptos com o Sérgio Moro e melhorar a economia. Matt Vaden disse golpe militar institucionalizado. Pode parar aí. O que você acha quando alguém fala isso, que é um golpe militar institucionalizado? Ela vive no mundo de poliana, não vive a realidade. Foi a eleição mais democrática que nós vivemos. Por quê? Bolsonaro não tinha tempo de televisão. A população comprou. Bolsonaro não saiu de casa durante 45 dias. A população comprou essa ideia. Comprou esse estado de espírito. Por que Bolsonaro foi eleito? Não é porque é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro em si que foi eleito. É o fim do estamento burocrático instalado pelo PT, PSDB, PMDB. É o fim desse ciclo. E quem se identificou com a população foi o Bolsonaro. O Bolsonaro apresenta-se como uma proposta dentro do pleito democrático, que é de direito. Ele apresenta as propostas que estavam exatamente na mesa de jantar das famílias e não nas cátedras universitárias. Você acha que o fato dele ter tomado uma facada durante a eleição, isso daí fez com que ele ganhasse? Obviamente que deu mais visibilidade, mas isso daí tem uma grande porcentagem na vitória dele, ou se ele não tivesse tomado a facada, você acha que ele conseguiria vencer também? Ele ia conseguir vencer de qualquer jeito, porque ele representa o estado de espírito.
é a mudança do sistema. Né? O Bolsonaro é o antissistema. Só que ninguém esperava que fosse vir da direita, esse antissistema. Porque existia a tática das tesouras. Né? PSDB, falsa oposição ao PT. De repente aparece uma terceira via que fala exatamente o que a população pensa. Tá? Quando o Bolsonaro toma a facada, nós já alertávamos sobre esse perigo. Porque o PT, PSOL, PCdoB, através dessa luta demasiada de classes, desse inferno na cabeça das pessoas, pode sim, e com formas estratégicas, atentar contra a vida das pessoas. Foi isso com o Celso Daniel, foi isso com muita gente que atrapalhou o caminho do PT. Naturalmente, que estava lá descrito no caderno de propósitos do PT em 2015, que tinha que acabar com a candidatura do Bolsonaro. Então, Mas você acha que eles imaginavam que o Bolsonaro ia chegar com tanta força? Porque ninguém levava o Bolsonaro a sério. Teve muitos anos, ninguém levou ele a sério. Eu tô falando, a mídia que vive na bolha, porque a gente na rua já sabia, desde a eleição do Trump. Desde a eleição do Trump, que a gente já sabia que ia aparecer algo semelhante no Brasil. O Tadeu César diz que vai ajudar na polêmica. Bandido bom é bandido que disponibiliza filme em HD e legendado. Eu não entendi, Tadeu, mas desculpa a ignorância. Ele deve estar falando da pirataria. Foi para dar uma quebrada. Sim. Eu tenho uma pergunta boa para te fazer, Vivi. Enquanto a Vivi já está selecionando aqui, a gente já vai anunciar o vencedor do par de convites. Então, Como assim já, gente? não saia daí e já se prepara aí, porque a gente já vai finalizar o programa já com o nosso querido José Rico, né, o nosso Matiles. A minha pergunta é a seguinte. Eu vi o Magno Malta, o senador, foi lá no plenário. A primeira vez que ele voltou logo depois da eleição, ele não tinha sido reeleito, mas ele é, óbvio, fiel amigo, escudeiro do Bolsonaro, e ele falou assim, a oposição não entendeu que o Brasil não votou no Bolsonaro. O brasileiro votou nele mesmo. O Bolsonaro representa o que todo brasileiro estava sentindo. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo, porque é o seguinte, né? Eu volto a falar, o Bolsonaro representa um estado de espírito. Uma mudança, naturalmente, que não é o mais intelectualizado, naturalmente, que longe de ser aquele candidato que é o perfil, o sonho de todo brasileiro, como um cara como se fosse um Dom Pedro II, por exemplo, que falava 21 idiomas. Entendeu? Não, longe disso. Porém, para esse momento, é o que se apresentou como uma real possibilidade de mudança. Ou você acha que os candidatos do centro, alinhavados com o pessoal do Petrolão e do Mensalão, representariam alguma mudança? Não, e o PT, pelo amor de Deus, né? Não tem mais cabimento. Você acha verdade aquele negócio assim, diga-me com quem anda, eu te direi quem és? Depende, acho que sim. Vamos ver. Então, quando ele começou a nomear corruptos para os cargos, o Fraga em regime semiaberto. Não, aí tem um comentário o Fraga aqui. O Fraga não foi. Já Fraga começou não foi. Um integrante da equipe de transição dele, o deputado Julian Lemos, tem um processo de estelionato, já foi preso e tem 3 processos de Maria da Penha. Tá. Julian Lemos, o Fraga, tudo isso daí é nuvem, né? É fumaça. A equipe de transição do Bolsonaro concentra-se exatamente nas pessoas que mais aparecem, que é o general Heleno, Onyx Lorenzoni, o próprio Jair Bolsonaro, Paulo Chagas. E o Frota? Bom, o Alexandre Frota... É fato que ele virou ministro mesmo. Óbvio que não. Não vai ter nem Ministério da Cultura, gente. Vamos falar a verdade. O Frota é deputado federal, só isso. O Frota, vamos lá, todo mundo fala do Frota, né? Gozado, né? Gozado. Não, gozado. Não, o Jean Willis aparece no Big Brother Brasil e é aclamado. O Alexandre Frota, ele representa o quê? Vamos lá. Ele tem uma vida pregressa, tudo isso daí todo mundo já sabe. Pornô. Não representa nada. Pra mim, não representa nada. Só que, se você for lá em São Paulo e ver o trabalho de assistência a drogados e a dependentes químicos que ele realiza, não tem ninguém em São Paulo que faz o trabalho que ele faz, que teve a coragem de arregaçar as mangas e acolher esse povo. E esse povo é excluído. Esse povo é o oprimido, porque foi engolido pela ideologia de esquerda, por todos esses processos de subversão cultural, e aí caiu na realidade e alguém os acolheu. Então, ele tem o público dele. Ponto. Entendeu? Ele foi eleito. Pronto, ele tem um público que eu não tenho. Entendi. Entendeu? Então, se é um espaço democrático, tem espaço para todo mundo. E no caso do Frota, não foi o Bolsonaro que pôs ele lá, foi o povo, né? Porque ele foi eleito. Ele foi eleito. Aí a gente pode discordar ou concordar, né? Mas ele foi eleito. Eu não votei nele, mas votaram, né? O Alexandre Frota não me representa, mas tem gente que se sente representado por ele. E no pleito democrático, todos devem ser respeitados. E no caso, quando você tem casa própria, mas recebe auxílio moradia, isso é uma maneira de corrupção, você acha? Olha, ele já, você está falando da história do Bolsonaro, ele mesmo já deu explicações, eu não preciso ficar aqui explicando,
sobre terceiros. Não é porque Tá certo? você fala que a esquerda vive numa bolha. A gente também acha que a direita vive numa bolha. Porque falar que eles não são os tucanos, os direitistas não são corruptos, Não, então, mas é que viver você numa tá bolha. falando que Tucano é de direita. Tucano nunca foi de direita. Fernando Henrique nunca foi de direita. Fernando Henrique sempre foi de esquerda. Então, não sei, é a tática das tesouras, a falsa oposição. Gente, eu tô bravo pra caramba, sabe por quê? Porque o programa tá tão bom e eu tenho que Vamos voltar terminar no esse próximo. programa. Cara, você tá convidado pra voltar. Não sei se na semana que vem você pode Quando ou você na quiser, próxima. quando eu você quero, quiser. eu quero continuar essa discussão aqui. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!